alunos, estamos aqui juntos em mais um Top 10 para Polícia Militar de Alagoas. E começando pelo Top 1, eu creio que das 120 questões que estarão na sua prova no domingo, 10 questões serão sobre o tema de direito administrativo. E dentro dos assuntos de maior relevância, eu fiz esse Top 10. Elenquei como Top 1 licitações, Top 2 contratos administrativos. Então lembre-se que licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para contrato de seu interesse. E o processo licitatório será conduzido de acordo com vários princípios que regem a administração pública. Mas dois princípios eu destacaria para a licitação: vinculação ao instrumento convocatório. As regras do jogo são estabelecidas antes do jogo começar, portanto, nem a administração pública, nem a licitante, as empresas que participam do processo licitatório, podem alterar as regras do jogo no meio do jogo. É isso que diz a vinculação ao instrumento convocatório. E o julgamento objetivo estabelece que os critérios utilizados para o julgamento da proposta, definidos no instrumento convocatório, serão utilizados na hora da seleção da proposta mais vantajosa, sendo impossível utilizar-se de critérios subjetivos. E aí tem um gancho. Eu não posso confundir tipos de licitação com modalidades de licitação. Tipos de licitação são os critérios definidos em lei para a seleção da proposta mais vantajosa. Então, os critérios para o julgamento das propostas, que de acordo com o artigo 45 da Lei 8666 são menor preço, melhor técnica e preço e maior lance. Então, não esqueça, tipo de licitação são os critérios definidos em lei para o julgamento da proposta. Já modalidades de licitação são as formas como o procedimento licitatório será conduzido. E aí nós temos 5 modalidades previstas na Lei 8666, concorrência, modalidade mais solene, utilizada para contratos de grande valor, tomada de preço, modalidade licitatória utilizada entre interessados previamente cadastrados ou quem atender a todas as condições de cadastramento, convite, a modalidade mais simples de todas, utilizada para contratos de pequeno valor e entre interessados no ramo pertinente ao objeto da licitação, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa no número mínimo de 3, podendo participar os não convidados, desde que previamente cadastrados, e manifestem seu interesse de participar até 24 horas antes da apresentação das propostas. Já concurso é aquela modalidade utilizada para a aquisição de bens e serviços, para a aquisição de bens e serviços considerados de natureza técnica, artística ou científica, ou seja, para a aquisição de trabalhos técnicos, artísticos ou científicos, mediante a instituição de um prêmio ou de uma remuneração. Leilão, modalidade de licitação utilizada para a venda de bens móveis ou imóveis, cujo vencedor é aquele que oferece maior lance, que é igual ao do edital ou superior à avaliação do edital. E o pregão, que está na Lei 10.520, é a modalidade licitatória utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, cuja fase de julgamento e classificação das propostas antecede a fase de habilitação, independentemente do valor estimado para o contrato. Então, via de regra, todo contrato celebrado pela administração pública será precedido de licitação. Essa é a regra, muito bem, diletos alunos. Continuando, eu não posso também achar que todo contrato, sem exceção, será feito mediante licitação. A própria Constituição Federal diz: nos casos estabelecidos em lei, a administração poderá contratar diretamente com o fornecedor. Que situações são essas? Eu acho que pode cair: dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. São situações em que a administração contrata diretamente com o fornecedor. Agora, essa contratação, ela é formal, então será aberto um processo administrativo para contratação direta, onde eu tenho que justificar se aquela situação é permitida ou não a contratação
contratação direta. Qual é a diferença entre dispensa de licitação e inexigibilidade? Dispensa de licitação são situações onde existiria a possibilidade de competição entre os fornecedores, eu poderia fazer uma licitação, mas a própria lei resolveu tornar o procedimento não obrigatório. Então a licitação será dispensada por força de lei, diferente da inexigibilidade. São situações de singularidade do objeto que será adquirido ou de quem vai fornecer o serviço. E diante dessa singularidade, não há possibilidade de competição. Então, inexigibilidade são situações onde eu não posso exigir a licitação porque é impossível a competição entre os fornecedores. Certo, gente? Então, nesse caso, eu vou contratar diretamente. A dispensa de licitação se divide em licitação dispensada e licitação dispensável. Licitação dispensada são aquelas situações em que a administração está proibida de fazer licitação. E aí nós temos duas situações, elencadas no artigo 17. Para venda de bens imóveis ou permuta de bens imóveis entre entes da administração pública. A licitação é dispensada de forma obrigatória. Diferente da licitação dispensável. Licitação dispensável são situações em que fica a critério da administração pública licitar ou não. A palavra dispensável é aquilo que eu posso dispensar se eu quiser ou manter se eu quiser. São 35 situações estabelecidas lá na Lei 8666, tá certo, gente? Como é que eu faço para memorizar? Então, são 4 hipóteses básicas: licitação dispensável em razão do pequeno valor, licitação dispensável em razão de situações excepcionais e emergenciais, licitação dispensável em razão do objeto que será adquirido ou licitação dispensável em razão das pessoas jurídicas que serão contratadas. Cuidado, pode cair uma questão de licitação dispensável. Anotem aí no seu caderninho. E daqui a pouquinho nós vamos para o top 2, contratos administrativos. Até mais, gente. Tchau, tchau!